Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal, voltando com a série de comparações entre empresas, tá? E empresas do mesmo setor, tá? No vídeo de hoje nós vamos estar avaliando a performance dos bancos, tá? Dos bancos americanos, empresas essas que nós podemos adquirir através das corretoras japonesas aqui no Japão, tá? Então a importância de se comparar empresas do mesmo setor antes de investir é justamente pelo fato, né, a gente comparar empresas que competem no mesmo ramo, tá? Na mesma atividade. Então, isso com essa comparação, a gente consegue distinguir as empresas que entregam melhor performance, melhor resultado, né, separar daquelas que têm um resultado a que deixa a desejar, ou então que não são tão uma performance tão significativa, né, pois né, as suas performances elas implicam na sua flutuação de preço, tá, das suas cotações em bolsa de valores. Então as empresas de hoje, né, são bancos, tá? Então são os bancos americanos, os principais bancos americanos, eu separei 5 deles, tá? Poderia adicionar até mais, mas para não ficar muito extenso e quantidade de dados muito grande, então eu separei entre o JP Morgan, tá? O Bank of America, o Wells Fargo, Citigroup e Bank of New York, tá? Então nós vemos que os bancos, né, eles tiveram performance positiva, tá? Nos últimos 6 meses, tá? Então isso pegou desde o segundo semestre do ano passado, né, o período também que teve a eleição no final do ano passado, eleição norte-americana. Então nós vemos aí e vamos destacar, né, o resultado do Wells Fargo, né, que teve um resultado ali de 54,96%, tá? Então um resultado acima de 50%, então bem significativo, né, levando em consideração, né, até mesmo o Bank of America que teve 24,18, que não deixa de ser um resultado positivo, né? Você tem um retorno de 24%, mas chega a ser menos da metade, tá, do resultado do Wells Fargo, né? Então, por mais que seja um resultado positivo, né, mas a gente não pode deixar de lado que um resultado de 54,96%, isso é bem significante e de muita valia para os investidores, tá? Então nós vemos aqui o gráfico de 6 meses, partindo eles, né, de um ponto zero e a sua valoração, né, durante 6 meses. Então nós vemos que o Wells Fargo foi o vencedor desses últimos 6 meses, tá? Olhando aqui o preço-lucro, tá? Então, o preço que é cotado agora em bolsa relacionado ao lucro, o lucro já apresentado, tá? O lucro passado, não é relacionado ao lucro futuro, tá? Então, a gente sempre tem que ficar atento, né, a alguns indicadores, porque muitos deles eles são referentes ao resultado passado, tá? Não tem nenhuma garantia que o resultado futuro ele vai se manter no mesmo patamar, tá? Então, é como você dirigir o carro olhando para o retrovisor, o resultado passado. Então nós vemos que agora, né, pelo preço que está sendo negociado referente ao seu lucro passado, então o JP Morgan está com um PL um pouco baixo, tá? Comparado com seus concorrentes, tá? Então a 14,86, tá? E destacar o Citigroup, né, que está um pouquinho elevado, tá? Tá 19,22. O PVP, o preço sobre valor patrimonial. Então aqui nós podemos ver, né, relacionado ao seu valor de patrimônio, o JP Morgan está sendo negociado mais de 2 vezes o seu valor patrimonial. Tá? E em contrapartida, o Citigroup, né, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tá? Então 0,73. Tá? Então levando em consideração, né, um preço de 1 bilhão em bolsa com dividido por 1 bilhão de patrimônio, então você chega a um quociente de 1, tá? Então quando você vê o resultado de 1, significa um valor neutro, o preço barra o valor patrimonial. Então nós vemos aqui que o Citigroup está sendo negociado abaixo do seu patrimônio, em contrapartida, JP Morgan mais de 2 vezes o seu patrimônio. Tá? Nós vemos o lucro por ação, então nós vemos que JP Morgan entregou um resultado de 18,61 dólares, tá? Por ação. Cada papel é o equivalente tivesse rendido, né, referente ao seu lucro de 18,61. Em contrapartida, nós vemos o Bank of America, né, que foi aquele que teve o resultado menos significativo de 24% de valoração, entregou apenas de 2,88 dólares por papel, tá? Então isso é muito importante para aqueles que estão ingressando agora no mercado financeiro, a bolsa de valores, a comprar ações de empresas, né? Sempre quando nós vemos, né, um lucro por ação, um resultado
mais fraco, pior, isso vai refletir na valorização da sua empresa, tá? Se entregar prejuízo, então provavelmente a empresa também vai ter desvalorização, e quanto maior o seu lucro por ação, maior vai ser significativo o seu resultado, tá? Claro que nós vemos aí o Wells Fargo, né, que teve um resultado de 50%, deu apenas 5,16%, mas parte disso também porque ela estava sendo negociada com certo desconto, dado alguma desconfiança no mercado do Wells Fargo entregar resultado. A partir do momento que ela entregou um resultado acima do esperado, e aí veio a sua valorização, tá? Nós vemos margens também, tá? Então, margem bruta. Lembrando que quando nós falamos de banco, nós não levamos em consideração margem bruta, tá? Justamente porque o próprio banco ele trabalha com o capital que é depositado entre os seus clientes, tá? Então, a gente sempre olha para bancos e nós olhamos a sua margem líquida. E nós vemos que o JP Morgan, né, a cada 100 dólares ali, né, de receita, ele consegue entregar um resultado de 32,03 de margem líquida, tá? Equivalente que a cada 100 dólares ele consegue entregar de lucro líquido 32,03. Então, quase 3 vezes, né, o resultado dos seus concorrentes, tá? Então, isso mostra a robustez do grupo JP Morgan. Nós vemos o ROI, tá? O retorno sobre o patrimônio. Então nós vemos que o JP Morgan também se destaca, tá? Então ele, em cima do patrimônio dele, ele consegue entregar retorno de 15, acima de 15%, tá? Ponto negativo para o Citigroup, tá? Então nisso nós vemos porque o PL, né, é, do Citigroup ele ainda está um pouco elevado, tá? Levando em consideração que o retorno dele é baixo, então a sua cotação ela é penalizada, né? Então por isso impacta no valor do PL. Então nesse caso nós vemos, né, que o retorno do Citigroup é um retorno baixo, tá? Olhando também para a coluna do ROA, tá? O retorno sobre os seus ativos, tá? O JP Morgan ele consegue entregar o resultado acima, né, daquilo que ele tem de ativo, tá? Então, lembrando, né, resultado 1 seria um resultado neutro, e quando você tem uma performance acima de 1, você consegue ter um retorno acima daquilo que você tem de ativos, tá? E também, né, um dado negativo para o Citigroup, tá? Então nós vemos aqui o resultado, né, as melhores margens, né, JP Morgan, o melhor retorno também, né, o ROI nós vemos ali, e tanto o ROA também, JP Morgan, e nós tivemos também o melhor lucro por ação, JP Morgan, tá? Então a robustez, né, comparando, né, o resultado e performance, nós vemos que o JP Morgan ainda segue líder, mesmo não entregando a mesma valorização dos últimos 6 meses, tá? Mas em ter empresas com qualidade e com robustez, isso tende a te entregar uma performance no decorrer do tempo mais consistente, tá? Lembrando, né, que nada é uma indicação de investimento, tá? É apenas caráter exclusivamente educativo e informativo, tá? Então não se constitui nenhuma recomendação de investimento. Agora basta a cada investidor fazer as suas análises, olhar, avaliar o gráfico também, né? Ver a performance, né? O price action da empresa na cotação em bolsa para poder fazer os seus aportes, tá? Então obrigado por o vídeo de hoje, né? Eu convido a todos a estar participando do nosso grupo lá no Telegram para a gente poder estar enriquecendo o debate e poder estar crescendo como investidores aqui no Japão. Tá certo? Abraço, até o próximo vídeo.